Salve, salve, rapaziada, aqui quem fala é o coach Lucas Cardoso. Se você, assim como eu, é um amante de treinamento com pesos, esse aqui é o canal ideal para você. Recentemente a gente teve alguns casos de doping na CrossFit. Tive a classificatória agora pro CrossFit Games e alguns atletas, inclusive brasileiros, foram pegos no doping. Foram pegos, desclassificados da competição, suspensos dos profissionais, média de 2 a 4 anos. Por conta disso, as pessoas começam a expressar suas opiniões e querer falar sobre doping como se elas entendessem absolutamente tudo sobre isso. Na verdade, a quantidade de informações que ela tem é apenas isso, para um mundo enorme de coisas que estão por vir. Então esse vídeo, além de trazer um pouco de informação real para vocês e não opinião, também tem o intuito de mexer com a cabeça de vocês para que vocês parem de uma vez por todas de qualquer assunto querer opinar, mesmo sem saber exatamente o que está falando. Isso acaba queimando demais o esporte, acaba queimando demais diversos atletas que jogam limpo sim, principalmente para pessoas que não entendem nada. Elas simplesmente estão nesse mundo e elas só sabem o que elas escutam falar. Então pare de falar coisas ruins que você não sabe se é verdade ou não e comece a falar de coisas boas. Vamos lá, roda a vinheta que hoje o vídeo promete ser irado. Primeiramente, galera, o que é o doping, né? O doping são substâncias não permitidas, como por exemplo ergogênicos, diuréticos, mascarantes desses ergogênicos, né? Porque além de usar, a galera também usa coisa para disfarçar. Esses mascarantes, quando são pegos, também são considerados doping, né? Porque de certa forma tu tá tentando burlar o sistema e aí vem aquela grande, né? Se tem culpa, tem medo. Os testes do doping eles são feitos por agentes fiscalizadores, tem uma organização mundial, a WADA, onde diversos agentes aí rolam pelo mundo inteiro fazendo testes nos atletas profissionais. Então, a partir do momento que tu tá inscrito em alguma competição oficial, tu vai ser testado. O teste ele pode ser feito de surpresa, pode ser feito com aviso prévio, pode ser feito na tua casa, se tu estiver passeando de férias, pode ser feito nas tuas férias, pode ser feito no teu centro de treinamento. Eles vão te pegar para testar numa hora que tu não tá esperando. Não vai ser feito uma vez por mês, 2 vezes por mês, eles podem fazer todo dia se eles quiserem lá fazer esse teste em você. Quando um atleta é pego no doping, automaticamente ele é desclassificado, e se caso ele se negue a fazer o exame de urina, negue a entregar a urina para o agente fiscalizador, também ele é sancionado, né, considerado como se ele estivesse utilizando doping, porque ele não quer fazer o negócio. Inclusive, o que muita gente não sabe é que até o médico que está indicando e que está passando essas substâncias para o atleta, ele pode sim ser sancionado. Porém, a culpa é sempre do atleta. A primeira regra do doping é ele é responsável, né? Eu sou responsável por tudo que eu coloco dentro do meu corpo. Então, se alguém me induziu a fazer ou não, mesmo assim a responsabilidade ainda é minha. Aquela pessoa vai arcar com as consequências dela e eu vou arcar com as minhas consequências. A primeira coisa que rola na discussão de doping é: será que é realmente eficaz? Se vocês conversarem com qualquer profissional especializado na área, se vocês conversarem com qualquer médico que fez algum curso com a OADA ou que fez algum teste para ser esse agente fiscalizador, vocês vão reparar que todas as pessoas que conhecem e entendem vão te falar a mesma coisa. É muito difícil bolar o sistema do antidoping. Hoje eles contam com tecnologias onde fica muito difícil tu mascarar ou tu esconder qualquer coisa. Por isso, o grande número de pessoas sendo pegas no doping agora. Inclusive, é um ponto bem bacana que eu já queria abrir a conversa aqui com vocês. Antes de vocês falarem coisas, procurem conversar com pessoas que estão no meio. Pega uma pessoa que te fala: o cara lá no box me falou isso, o cara no meu centro de treinamento me falou aquilo, o meu coach lá que começou agora me falou aquilo. Cara, procura falar com pessoas, com atletas profissionais que vivem isso, com médicos que trabalham com isso, com pessoas que fizeram cursos, que estudam de fato isso, antes de tu ficar falando: isso aí não funciona. Conversa com os caras pra tu ver como eles têm um sistema maravilhoso, magnífico, e todos eles que estão lá dentro vão dizer pra ti: cara, o negócio ele funciona. Na maioria das vezes. Então, voltando, é um sistema muito seguro e eficaz. Claro que 99% das vezes dá certo, algumas vezes ainda se consegue burlar sim, né? Fora que existe todo um sistema corrupto por trás e alguns escândalos já foram encontrados, mas basicamente mais funciona do que não funciona. A gente tem alguns casos durante a história, por exemplo, um bem famoso é o Ben Johnson, né? Ele bateu alguns recordes de 100 metros rasos, por exemplo, e foi pego no doping em 88, perdeu sua medalha, foi suspenso, etc e tal, e voltou a competir em 1992, 4 anos depois da suspensão dele. O que aconteceu? Ele simplesmente teve um resultado negativo, teve um resultado absurdamente ruim comparado com o que ele vinha apresentando. Então, só aí tu já começa a entender. Enquanto o cara utilizava o doping, ele tava voando, ele tava no auge. Assim que ele parou de utilizar, porque os testes continuaram, o resultado dele caiu bruscamente. Depois ele voltou ainda a ser pego no exame antidoping e mais uma vez ele caiu e aí foi desclassificado para sempre dos Jogos Olímpicos.
olímpicos. Ah, vamos falar do levantamento de peso olímpico. Hoje o recordista, o que bate todos os recordes ano a ano, ele vem batendo o próprio recorde dele, é o Lasha, né? O Lasha, ele tá na categoria dos pesos pesados. O Lasha, ele, cada ano que passa, ele tem uma carga maior para apresentar pra gente. E as pessoas perguntam, ah, então tu quer dizer que o Lasha não toma? Será que eles testam mesmo o Lasha? Galera, o Lasha já foi pego em 2013 tomando o Winstrol, né? Uma droga aí conhecida também como estanozolol. Ele foi pego, suspenso e novamente voltou a competir. Agora, com certeza, os testes são feitos nele. Ou ele tá conseguindo burlar muito bem, o que é uma chance muito baixa, ou o cara simplesmente está no auge da sua carreira, no auge da sua profissão, no auge do seu treinamento. Se naquela época eles testaram Lasha, por que agora simplesmente eles pararam de testar? Qual que é o interesse em, vamos dar medalha para um cara da Geórgia? Faz sentido algum na minha cabeça essa questão política, né? Pode rolar uma corrupção, parar para pensar em corrupção, então os campeões sempre seriam os Estados Unidos e Rússia, China, seriam as potências mundiais, e nem sempre são eles. A gente vê muito América Latina aparecendo, muito outros países próximos ali na Europa, na Ásia aparecendo, e deixando esses países grandes para baixo, para trás. Um caso que faz as pessoas generalizarem muito é o filme Ícaros, né? Um filme que tem disponível aí na Netflix. Em português, o Ícaro, ele mostra um sistema de corrupção que a Rússia fez, onde eles trocavam os testes, os exames de urina, por testes limpos, né? E grande parte dos atletas estavam dopados. Só que isso foi um sistema que caiu, né? Tem toda uma história política, tem todo um envolvimento histórico, socioeconômico em volta disso, né? Que inclusive diz ali no documentário que ajudou o próprio presidente na época a se reeleger, etc e tal. E vocês verem, aquele próprio documentário tem um pouco de ficção, tem um pouco de sensacionalismo e é um fator isolado. Não quer dizer que a Rússia fez aquele sistema absurdo de corrupção, que todo o sistema antidoping é corrupto. Né? Então a gente tem que parar de ver um caso isolado como regra. Eu sempre falo isso, não trate uma exceção como uma regra. A regra é muito maior do que aquele caso. Então é só tu pensar, né? Com tantas potências mundiais, tu acha mesmo que os países não vão atrás de uma fiscalização maior para evitar que esse tipo de corrupção aconteça? Se for feito, vai ter que ser muito bem feito. E mesmo assim, caiu, veio à tona. O negócio deu tudo errado e a Rússia foi banida aí não sei por quantos anos das Olimpíadas. Mais uma vez mostrando que o antidoping funciona. Por mais que tu tente burlar, por mais que por algum momento dê certo, chega um momento que não dá mais. Outra coisa, os atletas muitas vezes são pegos nos testes após o resultado final das Olimpíadas. Então o cara vai lá, ganha uma medalha de ouro, passa um ano mais ou menos, o teste lá sai com resultado positivo, ele perde aquela medalha. Quem assiste só, quem é o telespectador que vê só as Olimpíadas na TV, que não acompanha de fato o esporte, ele ficou sabendo que aquele cara ganhou em ponto final. A gente que acompanha dia a dia tá vendo direto notícias de pessoas que perderam suas medalhas e tiveram que passar para outros atletas por conta do doping. Então, mais uma vez, tu começa a ver que o negócio ele realmente está funcionando. Não deu na hora, mas logo logo eles pegam o cara. O problema disso tudo é o quê, né? O cara que ficou em segundo lugar, que estava limpo, perdeu para um cara que estava teoricamente roubando, ele vai receber a medalha dele um tempo depois, coisa que não é a mesma graça, não é a mesma emoção do que receber no dia das Olimpíadas. Se vocês olharem nos sites oficiais, né, das federações, por exemplo, no site da IWF, tu consegue ver exatamente quem já foi pego, quem não foi pego, quem ganhou medalha, quem perdeu medalha. Isso vai te abrir um pouco a mente e mostrar, porra, que legal. Pessoas que eu achava que tinham um favoritismo foram pegos e perderam suas medalhas. A gente pode falar, por exemplo, Ilya Yalin. Ilya Yalin era um showman. O cara, todo mundo achava ele um absurdo. Tempo depois ele foi pego, perdeu a medalha e ponto final. Continua sendo um absurdo, né? Só que agora a gente sabe que ele joga sujo. Eu tive o prazer na minha trajetória de conhecer alguns atletas olímpicos, tanto brasileiros como internacionais, e a conversa é sempre a mesma. A gente não consegue fazer o doping, a gente é testado a todo momento. Eles falam isso numa conversa de almoço, numa conversa de café da manhã, uma coisa informal. Eles não teriam por que mentir nesse momento. Um deles, inclusive, que eu não vou citar nomes, mas ele foi o quinto melhor da categoria dele nas Olimpíadas de levantamento de peso. Ele falava com os olhos cheios de lágrimas em um café informal com a gente, dizendo que ele teria vergonha, né, de usar alguma coisa, ele teria vergonha de olhar para a cara dos pais dele, né, que ele treinou a vida inteira durante 20 anos, de janeiro a dezembro, enfiado dentro de um ginásio, para chegar uma pessoa que acabou de começar a treinar e tirar um recorde mundial dele, por exemplo. Fala que tu ser campeão utilizando doping é a mesma coisa que tu ser milionário e todo o teu dinheiro ser roubado. Então, assim, ele fala do documentário do Ícaro, ele fala com lágrimas nos olhos, né? Quando ele vê todo aquele sistema de corrupção, toda aquela roubalheira em cima de um esporte que ele viveu a vida inteira, né? Que ele se dedicou a vida inteira para dar o seu melhor. Então, quando tu vê uma pessoa dessa falando, tu começa a entender, tem sim gente limpa, tem sim países que jogam limpo, tem sim atletas que jogam limpo. Então não tem essa de que todo mundo usa. Se todo mundo usa, todo mundo vai ser pego um dia, pode ter certeza. Para de ficar falando por aí que não, tudo é corrupção, que tudo é política. Nem tudo é política dentro do esporte. Tem bastante, não tô falando que não. Mas abre um pouco a tua mente. Só com um pouco que eu conversei contigo, eu acredito que já esteja abrindo um pouco a tua mente. Então assim, eu quero que tu comece a se informar. Né? Vai atrás de quem foi suspenso ou não, vai atrás das drogas que eles utilizaram, vai atrás um pouco da história,
vai conversar com pessoas envolvidas de fato nesse ramo, né, profissionais, pessoas que estão ali trabalhando dia a dia, cara a cara, né, com o bicho. E sim, tu começa a criar uma opinião. Para de ficar só falando entre amigos aí isso e aquilo, eu falando na internet um monte de asneira e defendendo ou julgando as pessoas. Quando eu falo que atletas jogam limpo, tem muitos atletas que jogam sujo. Tem até países, né, que já são famosos por jogar sujo, por exemplo, a Bulgária. A Bulgária, ele tem atleta, sempre tem algum atleta novo que bate algum recorde mundial. O cara com 16, 17, 18 anos, inclusive recentemente a gente teve um. Não tô dizendo que ele usa doping, mas se ele usa, ele vai ser pego já já. E tu começa a ver pessoas que treinam muito pouco tempo, fazendo recordes incríveis em muito pouco tempo de treino, comparado com pessoas que estão há 20, 30 anos, na mesma capacidade física que eles, perdendo seu espaço para essa gurizada nova. Então aí tu já começa a ver, porra, será que faz tanto sentido assim? Será que não tem uso ou não de drogas? A própria Bulgária, né? Tem muito documento, testemunho, coisa judicial. Se tu for olhar no YouTube, tu encontra bastante coisa. Procura estudar. Vocês vão ver que lá sim os treinadores usavam doping já desde os 14, 13 anos nas crianças. Tem documentos provando isso. E matavam algumas crianças, né, por conta do excesso de drogas. Matavam, que eu digo, queimavam um atleta. E o treinador simplesmente falava que na guerra alguns soldados devem ser perdidos. Enfim, só estou repassando uma informação que tem documentos ali comprovando que acontece. Você consegue encontrar isso em qualquer lugar na internet, se você manjar um pouquinho de inglês. Então, resumindo, as federações elas lutam pro doping sim funcionar na sua maioria das vezes, quando não ocorre alguma corrupção política ali que logo vem à tona. Se vocês olharem na internet, tem o Clarence Kennedy, tem alguns atletas que são a favor do doping e alguns que são contra. Ah, isso é fato. Tipo assim, se estão tomando, então vamos tomar todo mundo. Vamos, né, botar um limite e tal e tomar. Ah, se não estão tomando, mas enfim. Se vocês verem o Clarence Kennedy, ele faz no canal dele, ele é um baita de um atleta, ele é a favor do doping, né? Não no doping de uma forma geral, numa forma de orientar, galera, vamos, já que vocês vão usar, vamos usar dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, para vocês não se prejudicarem tanto. Ele é a favor da informação. Ao mesmo tempo que ele faz vários vídeos falando isso, que os atletas tomam, que não tem essa, não sei o quê, eu vejo outros atletas, por exemplo, como o Toshiki, dizendo não, ele tá falando besteira. Lá no meu país eu não tomo, eu teria vergonha de tomar. Então tu começa a ver vários atletas entre si mesmo brigando sobre isso. Então eles que estão lá no meio estão brigando, tu imagina a gente que não sabe absolutamente nada, querer discutir alguma coisa sobre isso. E enfim, para fechar, né, vamos falar sobre o doping aí no CrossFit nos últimos dias. Alguns atletas brasileiros e equipe brasileira foram pegos no doping e perderam aí a chance de ir pro CrossFit Games. Eu fico triste, uma pessoa que treinou a vida inteira, né, pra atingir aquele objetivo, quando consegue atingir esse objetivo, ela simplesmente morre na praia. Se tomou, se não tomou, ninguém pode falar que sim ou que não. Apenas a organização, os agentes fiscalizadores que fizeram no caso da CrossFit. A CrossFit é uma empresa privada, né, então não é a mesma coisa que, por exemplo, um campeonato como as Olimpíadas. Uma empresa privada tem um show, uma empresa privada tem um marketing, mas mesmo assim eu acredito que aquele antidoping ali funciona. Se por acaso alguma coisa rolar, quem vai perder são eles. É a pior jogada de marketing que tu pode fazer. Quando tu descobre que uma empresa, né, por exemplo o UFC, tá querendo que aquele fulano seja campeão, o esporte acaba perdendo a graça. Então eu acredito que a CrossFit não teria interesse nenhum em burlar essa questão do doping. Se os atletas brasileiros ali, que não cabe o nome citar, vocês já conhecem aí, foram realmente pegos, eles não estavam utilizando, eles vão fazer uma contraprova e isso vai dar certo. Se na contraprova der errado, cara, eles estavam usando. Ah, se foi manipulação, teve contaminação cruzada, teve relação sexual com um fulano que estava utilizando alguma droga. Enfim, tem várias desculpas, vários fatores que eles podem dar, mas não vai mudar o fato de que naquele momento tinha no corpo dele aquela substância que estava assim ajudando a ter uma melhora de performance. Então, galera, perceberam que eu falei, não expus opinião nenhuma, simplesmente passei informação, porque realmente a gente não deve ficar julgando. Claro que uma mesa entre amigos pode estar conversando, pode estar trocando ideia, mas principalmente se for um influenciador, um criador de conteúdo, um formador de opinião, e tu tem pessoas que te escutam, tu deve cuidar com o que tu fala para não acabar queimando o esporte, não acabar queimando um atleta, por muitas vezes sendo injusto na tua fala. Então, galera, era isso que eu tinha para passar para vocês em relação ao doping. Eu espero que tenha aberto um pouco a mente de vocês, que vocês consigam entender que nem tudo é droga, que nem tudo para performance tu precisa de alguma coisa extra. Tem pessoas sim muito boas, limpas, que se dedicam a vida inteira para fazer aquilo e fazem muito bem. Não é porque a gente às vezes não consegue que é impossível para todo mundo. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido. Manda aí pros teus amigos aí que ficam blá 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 blá, curte, comenta, compartilha. Eu ficaria muito feliz em ver a opinião de vocês, caso elas sejam algo relevante, de fato, não só ficar falando asneira por aqui. Conto com vocês aí para me ajudar a divulgar o máximo possível de pessoas esse tipo de informação. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço e tchau!